que calor. Ah, lá, lá, oh, oh. Acho que é o contrário. Se tá assim em agosto, minha irmã, imagina em janeiro. Rio 50 graus. Pode contar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos 100 miligramas. Deixa eu ficar direita. Então, gente, hoje vamos falar sobre um assunto que eu acho muito pertinente. E eu não vejo falarem muito sobre isso, mas curiosamente eu encontrei muitos artigos. Não tive tempo de ler todos eles, obviamente, mas estou me respaldando em basicamente dois. Pelo título você já viu que se trata da saúde mental, né, e dos idosos. Bom, como todas as séries que eu vou falando sobre um assunto, eu vou abordar sob um ponto de vista teórico, né, com base nesses dois artigos, e depois vou colocar as minhas impressões em um outro vídeo, né, as minhas impressões sobre o assunto. Haja vista que eu tenho os meus pais, né, ambos os pais, na terceira idade, né? Então tenho aí algumas descobertas, algumas coisas para dizer a respeito. Eu vou fazer mais ou menos como eu fiz em algumas outras vezes, eu vou passando e vou lendo e vou comentando, tá? E assim vai. Bom, o primeiro é um estudo que tá em inglês. Nada que o Google Tradutor não possa auxiliar vocês, tá? E eu vou tentar traduzir, ele é um protocolo de estudo que pesquisa a prevalência, a incidência no espaço de um ano, né, no período de um ano, e a severidade de sintomas de transtornos mentais nos idosos e a sua relação com a impairment seria, acho que, inabilidade, algo assim, funcionamento e utilização de serviços de saúde, ok? Então, o que esse estudo fez? Eu vou passando aqui, mas eu já olhei, então já sei mais ou menos. Ele pegou uma amostra de idosos, né, de idade de 65 a 85, né, residentes na comunidade, estratificou por gênero, né, homens e mulheres. Essa amostra, no total, tem 3.000 participantes, mas são 500 participantes por país. E foram, acho que 6 países, se eu não me engano, europeus, né? Inglaterra, aí tem Suíça, tem Itália, um deles é Israel, lembro disso. E aí eles se basearam em resultados que já eram esperados, né? Esses resultados já esperados, baseados em outros artigos, são de 3 a 10% dos idosos com depressão, 4 a 14% com ansiedade, e aí vem um dado interessante que é em relação à demência. Da demência, a gente tem 0,6 a 3,7 de 65 a 69 anos e até 75%, 90 anos mais. Transtornos relacionados a substâncias, né, 0,5 a 3,3%, transtornos psicóticos, né, de 10%, e o que eles chamam de somatoformes. Somatoformes aqui seriam, bem dizer assim, aqueles sintomas que não é descoberto, não se sabe qual a origem por nenhuma causa clínica, né? Então, o sujeito que apresenta sintomas físicos, mas não conseguiu se descobrir nenhuma causa clínica e suspeita-se que seja de causa psíquica, tá? A conclusão desse artigo é interessante, porque o que acontece? Eu
eu perguntei o seguinte, eu quero saber do artigo o que isso tem a ver com a saúde mental do idoso. Se o idoso está tendo mais doenças, transtornos mentais, se não está, e qual é a situação da saúde mental do idoso hoje. Porque o ChatGPT me deu um resumo bonitinho e tal, mas não respondeu a minha pergunta. E aí, ele parece que entendeu, né, a minha pergunta, e disse o seguinte, que o artigo não apresenta resultados finais, ou seja, os dados apresentados sobre saúde mental do idoso, pelo menos na Europa, né, como esse artigo sugere, são inconsistentes, assim, não se tem um protocolo de estudo confiável, não se tem dados confiáveis. E, como eu disse, a prevalência conhecida antes do estudo foi baseada em outros artigos. E você tem também a questão das comorbidades, né? Então, muitos idosos, eles apresentam doenças físicas, né? E transtornos mentais, e essas doenças físicas, né, elas se relacionam com a questão da saúde mental, né? Então, existe uma relação forte entre doenças crônicas, né, diabetes, doença cardiovascular e, por exemplo, a depressão. E existe também a dificuldade de se diagnosticar os idosos, né? Porque muitos casos não são nem tratados, né? Eles não chegam nem aos consultórios para poder fazer uma avaliação, para poder fazer uma investigação, né? E aí está ligado, né, que a maioria não acessa serviço especializado, né? Nem psicoterapia, nem psiquiatria e tal. Mas o que acontece? A verdade é que os idosos não estão tendo menos problemas, eles estão tendo mais estão sendo subdiagnosticados, é isso que eu ia falar. Mas a verdade é que os idosos não estão tendo menos transtornos mentais, mas que eles estão acessando menos os serviços de saúde ou estão sendo subdiagnosticados, ok? O que isso significa? Que a população não está protegida. Depressão e ansiedade são muito comuns, mas não são diagnosticadas. Demências e declínio cognitivo estão em crescente avanço, né? Estão aumentando. E isso, o artigo, ele indica a necessidade de políticas públicas para lidar com essas questões. Daí, eu vou para outro estudo, dessa vez em português, que diz o seguinte. Então, esse estudo em português diz o seguinte. Transtornos mentais e fatores de risco em idosos brasileiros, uma revisão integrativa de literatura. Ou seja, também é uma revisão que é aquele estudo feito com base em outros estudos e outras pesquisas e que avalia, né, como está o quadro atualmente. E aí, os principais achados foram a ideação suicida, né, e tentativa de suicídio como os transtornos mais frequentes, né, cerca de 71,4%. Gente, isso é muita gente, isso é a maioria dos idosos, é um número muito expressivo. Outros transtornos identificados, a depressão, 14,3%. E prevalência geral citada em estudos é que mais de 20% das pessoas com 60 anos ou mais sofre de alguma condição mental ou neurológica. Isso também é um número muito expressivo. 6,6% tem incapacidade devido a distúrbios mentais, ou seja, se tornam menos funcionais.
A depressão em idosos, ela varia de 4,7% a 36,8%, que é uma variação aí nacional, tá? Então, ou seja, é um número muito expressivo de idosos que estão sofrendo com questões mentais, de transtornos mentais. É um número que deveria ser olhado com muito carinho. As conclusões desse artigo foram o seguinte, aliás, antes das conclusões, vamos falar sobre os fatores de risco, né? O que foi descoberto? Que a maioria, né, que está associada com suicídio são de homens, né? Então, sexo masculino seria um fator de risco, vamos dizer assim. A idade mais avançada, né, de 70 a mais. A questão da baixa escolaridade, isso aí me chamou muita atenção, vocês vão saber no próximo vídeo por quê. Então, baixa escolaridade, doenças físicas graves e deficiências, transtornos mentais pré-existentes, problemas financeiros, isso também me chamou a atenção, né? E problemas familiares também. E a questão do isolamento social, a questão também do uso de drogas ilícitas, né? Alcoolismo, uso de drogas, enfim. E a conclusão do artigo é que o suicídio e a ideação suicida são os problemas mais frequentes, né? Seguidos logo da depressão. Fatores sociais, familiares e econômicos influenciam fortemente a saúde mental na velhice. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou me estender no próximo vídeo. Prometo. Necessidade de políticas públicas urgentes que incluam o quê? Estratégias de prevenção ao suicídio, promoção da saúde mental e suporte psicológico e social para aqueles que necessitam, né? Então, se recomenda o quê? Atividade física, grupo de apoio, integração familiar como medida protetiva, ok? E aí até eu pedi uma tabela sobre isso, mas assim, conclusões desses dois artigos, um apanhado assim. Acho que é o primeiro que cita, fala sobre isso. Então, acontece que a gente está tendo uma mudança demográfica no mundo. Antes a gente tinha uma quantidade X de idosos na população, no percentual da população mundial. Com as questões da medicina, com as questões da melhoria da qualidade de vida, esse número mudou. Então, nós temos mais idosos entre nós do que tínhamos antes. Como temos mais idosos, esses idosos vêm participando mais de esferas da sociedade e, consequentemente, também sendo mais vulneráveis a questões de saúde e questões de saúde mental. Então, assim, nós temos um número crescente, né, uma mudança demográfica, né, de aumento de idosos, e isso vem se refletindo nos números, né, de saúde mental também. E pelo primeiro artigo, a gente não tem pesquisas que deem conta de fazer uma xerox, vamos dizer assim, fazer um raio-x de como está a saúde mental do idoso atualmente, né? Mas se descobriu que sim, o idoso tem questões de saúde mental, tem transtornos, e muitas vezes esses transtornos são subdiagnosticados. Outro dado interessante é que, assim, além dos transtornos mentais, você tem a questão da demência, que
próprio, digamos assim, né, se é possível dizer, próprio da idade, da fase de vida, né? E isso também é um problema a ser abordado, ok? E, por último, a questão das políticas públicas. Antes, a gente não tinha de lidar de uma forma mais incisiva com a saúde mental do idoso. Hoje a gente tem, porque esse idoso está vivendo mais, está envelhecendo e ele precisa envelhecer com qualidade. Se você encontrou algo, um fator, né, alguma questão que você achou interessante nesses 2 estudos, aponta aqui nos comentários. Sei que quem me assiste quase não gosta de comentar, né? Quase não comenta. Mas aponta aqui nos comentários o que você achou curioso sobre esses 2 estudos. E nós vamos partir para um próximo vídeo. E aí, nesse próximo vídeo, eu vou fazer um recorte. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o idoso e saúde mental. Okay. Nívia, você é enfermeira? Não. Você é médica? Não. Eu tenho pais, né, gente? E eu tenho pais na terceira idade. Então, vou falar um pouquinho daquilo que eu tenho descoberto sobre saúde mental e terceira idade. Ok? É isso que temos para hoje. Nos vemos num próximo vídeo. Saúde e tchau!